Olá, olá traders, bem-vindos de volta ao curso Simplificando Forex. Esse é o episódio 23 e hoje nós vamos falar em algo que eu toco sempre no Instagram, que é contexto, ok? Nós vamos falar de contexto mais simplesmente para swing trading. Eu vou fazer outro vídeo sobre contexto para day traders, ok? Isso é swing trading para traders que são mais longo prazo. Ok. Então, o que é o contexto? O contexto é a ideia geral que o trader tem sobre para onde o mercado pode estar a se direcionar a seguir. Nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos anos, próximos meses. Então, é a ideia geral, é o contexto, é o porquê que tu estás a entrar numa trade de compra, ou porquê que queres comprar, ou porquê que queres vender. Ok? Então, esse contexto nos permite ter uma visão sobre o mercado, sobre o que o mercado quer fazer e nos permite então nos posicionarmos usando o nosso plano operacional. E aqui eu ponho foco em plano operacional porque contexto sem plano não nos garante bons resultados. Ok? Então vamos usar o contexto para nos posicionarmos na direção desse contexto, usando um plano operacional. Para um contexto mais longo prazo, que é o caso de swing trading, né? Nós vamos usar os tempos gráficos seguintes: semanal para estrutura e zonas de interesse, o diário para refinamento das zonas semanais e ou liquidez, identificar liquidez interna mais entradas. Então nós podemos ter entradas no diário também. Okay? Então, de 4 horas vai ser para identificar liquidez e confirmação de entradas. Então, nós podemos ter de 4 horas também uma liquidez interna identificada antes da zona diária e então usarmos essa liquidez para depois confirmar o nosso swing institucional, etc, para nós darmos a nossa entrada. Ok? Então, o que é que tu precisas para tu teres ou tirares maior proveito do teu contexto? Tu precisas de regras. Okay? Tu precisas de regras. O que é regras? Regras é o teu plano. O que é que eu vou fazer para construir o meu contexto e quando começar a acontecer, o que é que eu vou fazer? Então, regras. Essas são as regras que eu tenho para swing trading, para um contexto de swing trading. Então, como eu disse, no semanal nós vamos identificar a estrutura e as nossas zonas de demanda e oferta devidamente em premium ou desconto. Ok? Do impulso que tivemos a ver no semanal, nesse caso. No diário, nós vamos fazer refinamento da zona semanal, vamos encontrar os nossos breakers, order blocks, FVG, talvez, se essa é uma zona de interesse que tu queiras olhar também ou adicionar ao teu plano. E vamos identificar liquidez interna, alguma liquidez de baixa resistência, LBR, e fundos fracos. O que são fundos fracos? Como eu expliquei ontem, podem ser usados como induções. Então podemos usar essa liquidez interna diária, aqui antes da zona semanal, como combustível para compras ou para vendas. Escrevi compras, mas devia ser, aqui não tá, essa regra não é específica, para compras ou vendas. E também podemos encontrar no tempo gráfico diário as nossas entradas, caso estejas ok com o teu stop loss e o retorno que te dá até o potencial take profit, ou o teu alvo, ok? De 4 horas nós vamos procurar pela formação, é mais para confirmação de entradas, nós vamos procurar pela formação do nosso swing institucional após chegar às zonas marcadas no ponto 1 ou 2, pode ser ao chegar na zona refinada diária ou a chegar na zona maior semanal. Então no de 4 horas nós vamos procurar pela nossa confirmação de formas a reduzir o stop loss, possivelmente, e ter uma entrada mais segura, porque estamos a confirmar a entrada. Então de 4 horas vamos esperar, depois do swing institucional, criação de liquidez ou a nossa indução, e vamos entrar abaixo da liquidez numa zona de interesse ou não, e eu vou explicar porquê mais lá para frente, ou acima da liquidez, caso seja vendas, aqui abaixo da liquidez obviamente é para compras e acima da liquidez obviamente é para vendas, a partir de uma zona de interesse ou não. O stop loss vamos pôr em baixo da zona de 4 horas, que seria o mais arriscado, mas que nos daria um melhor retorno.
ou podemos pôr embaixo da zona diária, que é o mais seguro e o segundo melhor retorno, obviamente porque vamos estar a reduzir a zona. A zona diária é um refinamento da zona semanal, ou podemos meter o nosso stop loss embaixo da zona semanal ou em cima da zona semanal. Que eu digo baixo, mas isso é caso de compras, né? Eu devia generalizar aqui. E se metermos embaixo da zona semanal é mais seguro, mas vamos ter o pior retorno até o nosso potencial take profit. Ok? Então como é que essas regras se parecem na verdade? Vamos ter isso. Vamos supor que estamos num contexto de compra, um contexto de alta. Nós temos captura de liquidez, quebra de estrutura para cima, nova captura de liquidez, quebra de estrutura para cima e o preço está aqui a voltar no tempo gráfico semanal. Então no semanal nós temos claramente a nossa zona de demanda que pode estar marcada ou que deve estar marcada abaixo de 50% do impulso. Obviamente porque nós estamos à espera de comprar em zonas descontadas e é abaixo de 50% do Fibonacci, ok? No diário, eu disse o diário é para identificar liquidez interna e refinar zonas semanais. Então aqui nesse impulso aqui à esquerda nós podemos ver, por exemplo, equal lows ou fundos relativamente iguais, alguma liquidez de baixa resistência, algum fundo fraco, um break retest liquidity, o que for. Aqui antes da zona temos o nosso breaker aqui, ok? Então esse é o nosso breaker, esse retângulo mais acima, devia ter feito de outra cor para estar mais claro, mas esse é o nosso breaker e podíamos ter, por exemplo, um order block aqui mais em baixo. Nós temos essas zonas. Aqui podíamos descer por 4 horas e confirmar, ou se estamos ok com stop loss, como eu disse, e ok com o risco de retorno que vamos ter, podíamos ter uma entrada assim. No tempo gráfico diário temos liquidez aqui interna, que pode ser o combustível para compras e para o preço continuar e quebrar novamente para cima, porque o nosso contexto é comprador. Okay? No de 4 horas, o que nós podemos fazer? Aqui dentro dessa zona, o que podemos fazer é procurar pelo nosso swing institucional, aqui em azul seria o tempo gráfico de 4 horas, swing institucional, alguma liquidez criada, aqui como eu mostrei aqui no contexto, nós queremos ver o swing institucional, aqui nas regras, swing institucional, criação de liquidez, que seria esse fundo fraco, e podíamos então nos posicionar no order block, alguma zona de interesse no tempo gráfico de 4 horas, com um stop loss menor e esperar que agora a nossa entrada esteja confirmada e vamos tirar esse high novamente como é o contexto semanal. Ok? Então podemos entrar ou assim, com stop loss embaixo da zona de 4 horas, ou assim com stop loss embaixo da zona diária, ou mesmo embaixo da zona semanal. Mas eu acho que se estamos à procura de trades no tempo gráfico menor, é para reduzir o stop loss. Mas se você acha que é seguro, que o mais seguro seria confirmar, isso seria só para te mostrar que realmente a zona vai ser respeitada, mas ainda assim queres te proteger, então põe o stop loss embaixo da zona semanal. Mas eu pessoalmente não faria isso. Mas isso pode ser a tua regra, que você vai aumentar. Vou meter o stop loss embaixo da zona semanal para garantir que o meu stop loss não é atingido. Tu podes fazer isso e é certo também. Não é errado, mas isso sacrificaria o teu retorno, especialmente se tu estás a entrar com... estás a arriscar percentagens bem baixas, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre percentagens mais para frente do vídeo. Ok, vamos a exemplos. Exemplo 1, temos aqui o Euro-USD, tempo gráfico semanal, temos aqui o contexto no semanal, estamos em baixa, a quebrar fundos, a respeitar topos. Então aqui quebramos mais um fundo, voltamos aqui para essa imbalance close candle e, por exemplo, podíamos descer no tempo gráfico diário e ver o que está a passar quando o preço voltou para aqui. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos o que é que vamos fazer no diário? Encontrar liquidez interna e refinar zonas. Então dentro da zona semanal podemos refinar para esse order block aqui ou essa imbalance close candle aqui. Podemos fazer uma dos dois.
Mas por que eu não daria entrada no diário para esse caso? O motivo simples é não temos liquidez interna aqui, nesse impulso aqui. Okay? Então a zona é válida para procurar por entradas, mas simplesmente não no diário. Então o que é que nós podíamos fazer no tempo gráfico de 4 horas? Nós podíamos procurar por confirmações. Tempo gráfico 4 horas, vemos a liquidez interna antes da zona, quebra, chega na zona diária, temos o nosso swing institucional que é confirmado aqui. E lembrem o vídeo sobre ranges, que trading range que eu falei ontem. Então tu tens swing institucional, quebra, tens de ter outro swing institucional de compra, vai confirmar agora, temos o Fibonacci daqui para aqui. Por quê? Porque aqui temos esse swing, temos esse low, quebramos o high. Então esse é um swing institucional de compra num mercado em baixa. Então é o que nós precisamos para marcar do topo ao fundo como a nossa trading range. Marcamos a nossa indução, marcamos o nosso order block ou supply e podemos dar uma entrada assim. Obviamente é aqui que o euro USD está. E essa é uma das razões que me fez estar a ver vendas que podemos tirar esse low ou podemos mesmo vir para aqui e tirar esse low. Mas o que eu quis mesmo, na verdade, é que o preço tirasse esse inducement diário. Mas isso é conversa para outro vídeo. Mas podem ver que aqui não é sobre dar certo, é sobre seguir um contexto. Porque se vai dar certo ou não, isso está fora do controle do trader. E às vezes nós não executamos trades porque pensamos muito se vai dar certo ou não. O nosso trabalho não é adivinhar ou saber se vai dar certo. Ninguém sabe se vai dar certo. O que você precisa é ter um plano, ter um contexto, executar o contexto e esperar que o contexto realmente esteja certo. Okay? Então esse é o exemplo 1, vamos para o exemplo 2. Mesma coisa Euro-USD. Essa é uma entrada antes dessa aqui que nós vimos agora no exemplo passado. Então o preço quebra para baixo, temos um contexto que é o mesmo, né? Estamos em baixa, chega numa supply e aqui o que é que nós podemos fazer? Descer para o tempo gráfico de um dia, ok? Temos descer para o diário. Então aqui o que é que nós podemos ver? Nós podemos ver que temos liquidez interna no diário. Temos um order block aqui como zona refinada de semanal. Tu podes dar uma entrada aqui, ok? Por quê? Porque temos liquidez interna clara no tempo gráfico diário. Então podes executar uma entrada aqui, esperar que o preço venha e rompa aqui para continuar o movimento de baixo. No de 4 horas, o que é que nós podíamos fazer? Esperar. Aqui no de 4 horas, eu não acho que tem trade com risco de retorno suficiente, mas isso é bem relativo. Você pode achar que para ti 1 para 2, 1 para 2.5, que é o caso dessa trade, seja suficiente para ti. Então o que é que acontece aqui? Se nós esperarmos, liquidez é tirada, chegamos na zona diária, swing institucional forma aqui, temos um break, o retest acontece aqui, então isso é a liquidez. Podemos entrar numa trade aqui com stop loss em cima do breaker de 4 horas, que seria essa sell to buy candle, essa sell aqui, seria o breaker, e essa podia ser uma entrada. Mas para mim, isso não é risco de retorno suficiente. A entrada diária, para mim nesse caso, seria uma melhor entrada. Ok? Então, nem sempre confirmar no de 4 horas vai nos dar entradas. É isso que precisamos saber. Se achas que nesse vídeo eu só ia mostrar tipo, exemplos que deram certo, não é o caso. Nem sempre vai dar certo. O importante é termos formas de nos posicionarmos ainda quando... por exemplo, a regra de entrar no diário porque tem liquidez interna pode ser uma das coisas que você faça para não perder trades no de 4 horas, ok? Então, podia estar a executar uma trade aqui com um risco menor que entrarias quando confirmasses no de 4 horas, mas para não perder o movimento, às vezes é isso que tu precisas fazer, executar uma trade com um risco menor, metade do risco que normalmente utilizas, e depois confirmas a tua trade e aumentas o risco na trade confirmada, ok? Então isso é uma questão de adicionar regras de formas a te proteger e também a permitir que continues a pegar as trades na direção do contexto. A pior coisa é ter um contexto e perder todo um movimento porque não encontraste confirmações ou estavas à espera de confirmações no tempo gráfico de 1 minuto que nunca aconteceram. Então eu prefiro me posicionar de forma arriscada, mas com um risco menor, do que perder um movimento que vai exatamente de acordo ao contexto que eu tinha, ok? Então vamos ver mais um exemplo. Então esse é
resultado se entrássemos no diário. Então, no exemplo 3, agora no USD CHF, nós temos aqui um swing institucional semanal, preço volta aqui para demanda e podíamos estar à espera de compras aqui. Okay, então o contexto é swing institucional, tiramos liquidez aqui, impulsivamente subimos, voltamos e estamos à espera de compras, por exemplo, até esse high. Então esse é o contexto que temos no semanal. No diário, o que é que nós podemos ver? No diário, o que é que identificamos? Liquidez interna e refinamento das zonas semanais. Então podemos ver aqui um swing low, essa é uma liquidez interna antes da zona semanal. Então aqui temos um order block diário, podíamos procurar por entradas aqui, ou entrar diretamente aqui. Se entrasse no diário, obviamente seria uma loss, se o teu stop loss estivesse embaixo dessa zona. E aqui novamente, usando essa zona anterior como a liquidez para a zona de baixo, podias entrar aqui no diário e ter uma melhor trade. Okay? Em 4 horas, o que é que nós podemos ver? O preço chega na zona, sobe, não consegue quebrar, volta a quebrar para baixo e agora quebra um swing high. Quebra o swing high, tem um bocadinho de liquidez aqui, não é a mais clara, mas vamos supor que entras aqui, falha. Ok, falhou. E acaba por tirar também a primeira zona diária, que é essa aqui, e chega na segunda. O que nós podemos fazer? Procurar pela mesma coisa. Quebra do low, swing institucional formou aqui, temos a quebra desse swing high, volta e testa aqui, continua o movimento para cima. Aqui então podemos ter um break and retest liquidity, podemos ver que o preço volta, respeita de novo mais ou menos essa zona aqui da resistência anterior e continua o movimento para cima. Então o que é que isso é? Liquidez interna. Onde é que nós podemos nos posicionar? Aqui nessa order block. Vamos supor que quebrou esse high e não moveste para break-even. O preço volta e tira ligeiramente e depois vai. E é aqui onde eu quero falar uma coisa. Nem sempre, eu disse, tu podes meter o teu stop loss embaixo da zona de 4 horas para melhor retorno, ou tu podes meter embaixo da zona diária. O retorno é reduzido, mas é mais seguro. Ok? Então, que sugestões eu dou para esses casos? A primeira sugestão que eu vou dar é não ponham o stop loss imediatamente embaixo da zona. E eu não sei quantos pips tu vais meter, porque eu não sei como é que vai ser o teu plano, mas para mim aumenta um swing trade, uma swing trade tu podes aumentar 10 a 15 pips, 10 a 20 pips, se o retorno não está a ser grandemente reduzido. Eu não vejo porquê não fazer isso e evitar perder uma trade, por exemplo, assim. A outra regra que tu podias ter é, basta quebrar um novo high de 4 horas, eu vou mover para break-even, então essa trade seria uma break-even. Mas para mim, tu podes aumentar 10, 15 a 20 pips do low mais recente e quase perder a trade, mas não perdes, ou fazer algo assim e meter embaixo da zona diária onde estamos a respeitar e ter uma trade mais segura com um retorno reduzido, mas bem mais segura. Então é preferível tu estás numa trade com um stop loss maior que segue o teu contexto do que tentar reduzir o stop loss para ter um risco retorno 1 para 100 e perder uma trade que vai na direção do teu contexto. Okay? Isso leva dias e dias, mas o que é que eu quero mostrar com esse exemplo específico? Tu quando tens um contexto e sabes aonde, não sabes, mas tens uma expectativa de onde o preço esteja aí, agora tu podes te posicionar usando o que tu sabes agora sobre intervalos operacionais e se posicionar em trades na direção do teu contexto. Okay? E essa é a importância de ter um contexto. Vamos supor que essa não foi das melhores entradas. Preço puxa para cima, volta, respeita aqui uma demanda, forma um swing institucional. Quando quebra aqui, a nossa entrada não é aqui porque nós temos que quebrar outro high. Então quebra o high e agora forma um swing institucional de venda aqui quando quebra esse low. O que é que isso forma? O nosso intervalo operacional. Então o nosso Fibonacci que eu marquei aqui, não sei se conseguem ver, vai ser daqui até aqui. Marcamos liquidez interna e podemos ter uma entrada aqui nessa zona, com stop loss aqui em baixo. Mesma coisa, quando quebramos aqui, formamos um swing institucional de venda num mercado em alta. O que é que isso nos ajuda? A formar a nossa
ou o nosso intervalo operacional, que agora é daqui, onde demos a entrada passada, até aqui no topo que tirou esse high. O que é que precisamos identificar? Liquidez interna. Única liquidez interna que eu vejo aqui. Abaixo de 50% nós temos esse swing low, yeah, que podia ser uma, e a outra seria essa aqui bem no extremo. Depois cria mais equal lows, ou fundos relativamente iguais, mais liquidez interna, e aqui preço tira e volta a subir. Então tu tens mais duas chances pelo menos para se posicionar em compras na direção do teu contexto. Okay? Então se o contexto está certo, vais ter sempre oportunidades para entrar em mais trades. Isso é o tempo gráfico diário, então podias de 4 horas encontrar ainda muito mais trades. Isso levou muitos dias, isso foi 8 meses talvez para chegar no TP, mas essas internas aqui levaram muito menos tempo. Daqui para aqui levou muito menos tempo, e essa daqui para aqui, ou daqui para aqui, levou menos tempo que essa primeira entrada. Então, ter um contexto também é bom, porque agora tu podes decidir procurar entradas na direção do teu contexto, com melhor stop loss, que vão levar menos tempo, ou que vai segurar, por exemplo, só até o swing high mais próximo. Tu não vais entrar aqui, por exemplo, para esperar o preço chegar até o TP dessa primeira entrada, que o TP seja apenas até o swing high mais próximo dessa trading range que você, ou desse intervalo operacional que tu identificaste aqui, ok? É basicamente isso que eu quis mostrar com esse exemplo. Entrada inicial demora muito tempo para chegar no TP, mas aqui internamente temos muitas trades que vão de acordo ao contexto que nós temos inicialmente, no semanal, ok? E para fechar, tem mais um exemplo no USD CHF. No USD CHF, e aqui nós temos, esse é o impulso que quebrou essa estrutura aqui, esse impulso aqui, e o contexto então passa a ser de alta, né? Então nós temos aqui uma liquidez interna boa, o preço chega na zona, podemos daí ser por diário, identificarmos por exemplo o breaker aqui, liquidez interna, podemos entrar numa trade assim. Algo muito bom que eu vejo aqui é que nós temos liquidez aqui em cima, topos relativamente iguais, então isso é liquidez de baixa resistência, mas uma confirmação de que o preço pode realmente ir para o TP, não apenas por causa da estrutura que já identificamos que é de alta, mas também porque o último topo que fez tem liquidez de baixa resistência, então isso é bom também ver. Então nós podemos ter uma entrada assim no diário e esperar que o preço chegasse ao TP aqui, como o nosso contexto sugeria. E no de 4 horas podíamos estar à procura de entradas assim que chegou na zona diária. Aqui temos o swing institucional formou aqui. Aqui temos uma espécie de liquidez interna que podíamos entrar, mas como podem ver o preço não chega aqui à demanda, que seria, por exemplo, essa zona aqui da última vela de venda. E continua, volta a quebrar, aqui volta, por exemplo, aqui tirou liquidez, essa liquidez interna, quebrou impulsivamente, voltou por order block, mas aqui não tem um problema. Porque que eu não entraria aqui? Porque eu não vejo a liquidez interna nesse tempo gráfico de 4 horas para executar entradas aqui. Então, no de 4 horas, se tu não entraste embaixo dessa liquidez com stop loss aqui embaixo, que era uma opção que podias fazer e pode ser parte do teu plano, eu vou entrar embaixo da liquidez independentemente de ter um ponto de interesse ou não, e vou proteger a minha trade embaixo do swing low. Essa pode ser a tua regra também. Então tu não vais perder trades como esse movimento todo, ok? Mas qual é a outra opção? A outra opção é esperar. Ok, no de 4 horas claramente não tivemos uma entrada clara. Vamos ao tempo gráfico diário e podemos identificar o que? Nós quebramos esse high, testamos aqui, quebramos, testamos com várias wicks, essa volta a vir para baixo, mas fecha em cima, então isso é uma resistência que se tornou suporte, o preço continua, o que é que isso se torna? Liquidez interna ou indução. Quando o preço volta para aqui, podemos voltar por de 4 horas e tentar procurar um swing institucional, quebra do low, quebra do swing high, liquidez interna, e como eu disse, que podiam ter feito aqui também podias ter feito, porque se marcasse só o order block aqui embaixo, o preço nunca chegou para lá. Então podes entrar embaixo da liquidez
Isso é algo que precisa decidir se vai ser um tipo de entrada que vais usar ou não. Mas para mim vale a pena quando tu tens um risco-retorno que te favorece acima de 1/4. Para mim é ok. Tu podias ter essa entrada de 4 horas, proteger o stop loss embaixo da zona, porque ainda podíamos vir para essa zona antes de continuar. E terias essas duas entradas. Essa aqui no diário e essa aqui no de 4 horas. E ainda é uma boa trade. 1/5, 1/4 mais ou menos. E o teu contexto é atingido lá em cima. Então, algo que tu precisas fazer, agora que sabes como identificar contextos de swing, e eu aqui só meti 3 tempos gráficos para diminuir a ideia, para diminuir confusão. A ideia é simplificar, então não vou estar a olhar para 5, 6, 8, 10 tempos gráficos para identificar zonas. Tenham 3 tempos gráficos. É mais do que suficiente para encontrar boas trades. Obviamente, se tu estás a operar swing trading, tu não vais ter só um par para operar. Assim vais ter que esperar às vezes semanas, meses para encontrar uma trade. Então tu podes monitorar 5 a 6 pares e usar alertas no TradingView para te avisarem quando as tuas zonas semanais ou diárias estão a ser atingidas, e depois te posicionas para compras. Quanto a retornos, você pode dizer aqui levou muito tempo, eu não vou esperar muito tempo para fazer 4%. Tu não vais fazer 4% tu só vais fazer 4% se o teu risco da trade for apenas 1%. Quando se trata de swing trading, por ser tempos gráficos maiores e está mais claro qual contexto tu tens no tempo gráfico maior, então isso implica que a tua exatidão devia ser maior, a tua precisão, o teu win rate devia ser maior, a tua percentagem de acerto devia ser maior. Então por que tu vais arriscar 1%? Isso é a minha opinião. 1% numa trade que eu vou ter que esperar para chegar no TP, vamos supor, um mês, ou 3 semanas, ou 2 semanas, quando eu podia arriscar mais 3, 4% e ir fechando parciais. Vamos supor, por exemplo, essa trade, eu arrisco aqui 4% e ele chega aqui, por exemplo, em 1/2, aqui em cima desse high, eu movo para break-even e fecho 50% da minha banca. Já teria fechado, arrisquei 4%, fechei 50% da minha banca, teria fechado 2%, ok? Então aqui teria 1/2. Não, let me rephrase. As contas aqui não estão a bater bem, mas ok. Eu tenho 1/4, eu arrisquei 4%, se foi 1/2, quer dizer que eu tenho 8% já na minha banca. Se eu fechar 50%, eu tenho 4% na minha banca, ok? Tenho 4% na minha banca e o resto eu posso deixar rolar. Então, numa questão de 10 dias eu fiz 4%. Isso é mais do que suficiente. O resto que ficou na trade vai até o TP e vai me dar um retorno bom, ok? Então, tu não precisas arriscar 0.5% numa swing trade, 0.2%, porque não vai valer a pena. Então, tu precisas aumentar o teu risco quando se trata de swing trading, porque se espera que tu vais ter melhores acertos porque estás a lidar com tempos gráficos maiores. Então, tempos gráficos maiores normalmente sugerem que a tua precisão ou o teu win rate aumenta. Por isso, por exemplo, é que eu deixei de operar o tempo gráfico do minuto a todo momento e aumentei as minhas confirmações de entradas diárias no tempo gráfico de 5 minutos. Isso aumentou o meu win rate, aumentou a minha percentagem de acerto nesse caso, aumentou também a minha capacidade de segurar melhor as trades, aumentou a minha paciência em esperar pelas trades. Então é isso que vocês precisam fazer. Então, sabendo que os tempos gráficos maiores vão me dar melhor precisão, eu posso aumentar o meu risco, ok? E eu vou fechando parciais a cada high que tira. Eu posso voltar a fechar mais 25% quando tira esse high. Eu vou ter por volta de 6% na banca. E ao final dessa trade, você pode ter uma trade 1/10 ou 10% no total fechado em um mês. Isso é muito bom. Eu não sei qual é o teu plano operacional, o que é que tu esperas fazer no mês, mas fazer 10% ao mês
é muito bom. Obviamente, quando tu és day trader, tu queres muito mais, porque tu pegas mais trades, etc, arriscas 1% por trade e pegas 1 para 4 todos os dias. Eu não sei quem faz isso, 1 para 4 todos os dias, 4% todos os dias. Mas enfim. Então, o point aqui é, swing trading é diferente de day trading na maneira como nós nos posicionamos nas trades. Se tu arriscas 0,5% nas day trades, que são trades rápidas, para abrir e fechar no mesmo dia, tu não vais fazer isso com as tuas trades que estás à espera que podem levar meses, podem levar semanas para chegar ao teu TP, ao teu alvo. Então, swing trading, risco maior. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que tu pensas sobre isso, mas swing trading, risco maior. Se estás a fazer swing trading com 0,25% de risco, eu não sei como vais fazer dinheiro. Para mim não funciona. E para mim não faz sentido algum. Eu sei que swing trading é longo prazo e leva tempo, mas eu não acho viável. Como é que eu diria? Não acho viável baixar tanto risco quando se trata de swing trading, que são trades bem mais acertadas. Mas enfim, é isso que eu tinha. Eu espero que a maneira como podes criar um contexto para swing trading esteja clara nesse vídeo. E é isso que eu tinha. Qualquer questão podem pôr nos comentários, podem perguntar no DM, no Instagram, vocês sabem que eu respondo. E também metam like para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo vídeo. Subscrevam se ainda não são inscritos. Não se esqueçam de meter o like, por favor, porque muita gente vê o vídeo e não tem like. Eu não sei se gostaram ou não. Então é um bom barômetro até para mim, para medir quão bom está a ser esse curso para vocês, ok? Então, agora estou cansado de falar. Fiquem com Deus e até o próximo episódio, que será contexto day trading, ok? Então fiquem bem e até a próxima.